Olá, nonos anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, a nossa aula 1 de hoje, nós iremos fazer as correções das atividades sobre propriedades, tá? Da química, nas páginas 25, 33, 34, 35 e 36. Bora estudar? Na página 25, nós temos aí a questão número 2. Está falando aí sobre a composição da glicerina. E está perguntando, sabendo que seus pontos de fusão e de ebulição são respectivamente 18 graus Celsius e 290 graus Celsius, justifica sua resposta, porque a glicerina, quimicamente, o propon 1, 2 e 3 triol, é o álcool utilizado na fabricação de sabonetes, produtos farmacêuticos e cosméticos. Qual será o estado de agregação, sólido, líquido ou gasoso dessa substância, a temperatura de 0 graus Celsius? Então, quer saber, se os pontos de fusão e de ebulição são respectivamente 18 graus Celsius ou 290 graus Celsius. Então, a glicerina, ela se encontra a 0 graus Celsius no estado sólido, pois seu ponto de fusão é superior a esse valor de temperatura. A número 3 vem falando, o derramamento de petróleo é um tipo de poluição ambiental muito difícil de ser contido por diversos fatores. Quando derramado, o petróleo se espalha pela água do mar, formando uma camada superficial que impede a passagem da luz. Dessa maneira, afeta a fotossíntese, destruindo o plâncton. Essa fina camada que se forma também impede a troca de gases entre a água e o ar. Com base nessas informações, o que justifica o fato de o petróleo flutuar na água? Então, nós sabemos que esse fato do petróleo flutuar na água se dá devido o petróleo ter a densidade menor do que a água. A água tem a densidade maior, é mais pesada, sua massa mais pesada. E o óleo tem uma densidade menor, mais leve. Por isso que ele fica por cima e flutua e não se mistura com a água do mar, beleza? A número 4 está escrito aí. Com dados apresentados, complete o quadro a seguir. Aí é só vocês colocarem, pesquisem, quem pesquisou para colocar aí, achar já a massa do ferro, que é 78,7, achar a densidade do gelo, 0,92, achar a densidade do óleo de soja, que é 0,93, o volume do alumínio, que é 3,1, e do etanol, a massa dele é 3,95. Era só questão de pesquisar. A número 5 vem falando aí, mostrando a massa, o peso de cada um. A número 5, então, tem aí os pesos, das gramas de cada amostra dessa aí. E vocês têm que colocar em ordem crescente. Então, vai ficar, coloca o Dzinho para densidade, DMG, que é o magnésio, depois DSN, que é o estanho, DCU, que é o cobre, DAG, que é a prata, e AU, que é o ouro, ok? Na página 33, nós temos aí um texto sobre a liofilização. Espero que vocês tenham feito a leitura e a interpretação. Aí tem 3 perguntas. Letra A. Qual o nome da mudança de estado da matéria relacionada à liofilização? Sublimação.
Letra B. Como ocorre o processo de liofilização em alimentos? Na liofilização, a água é retirada do alimento por meio da sublimação, isto é, passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem se tornar líquida. E a letra C está perguntando: por que a liofilização permite a conservação de alimentos como a carne? É por causa da ausência de água no alimento. Essa ausência faz com que esses produtos se conservem por um grande período de tempo em temperatura ambiente, pois resulta também na extinção de bactérias e micro-organismos que necessitam de água para sobreviver e que degradam o alimento. Então, vai tirar essa liofilização, esse processo físico, vai tirar toda a água do alimento. Aí ele vai ficar tipo as frutas secas, frutas desidratadas, carne desidratada, leite em pó. É como se fosse o mesmo processo da embalagem a vácuo, quando tira todo o oxigênio. Só fica a embalagem e o produto. Aí não tem oxigênio, tudo que é embalado a vácuo não tem oxigênio, aí não vai ter bactérias. Então, se não tem água também, não vai ter bactérias ali. Vai demorar a proliferação dessas bactérias nesse local, nesse ambiente, nesse material. E aí, então, vai conservar por um tempo maior esses produtos, ok? Beleza? Bom, na página 34, nós temos aí a questão número 1. Em relação aos estados físicos da matéria, associe a coluna da esquerda com a da direita. A número 1, líquido. Possui volume próprio, mas forma variada. Número 2, que é o sólido, possui forma própria. E número 3, que é o gasoso, ocupa todo o volume em um recipiente e possui partículas desorganizadas com grande liberdade de movimentos. Então, você assine a questão B, que ficou 2, 3, 3 e 1. A número 2 está falando o seguinte: a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para o outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação. É a condensação, letrinha D. A número 3 está escrito aí: a figura adiante mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de água potável a partir de água salobra. O que é água salobra? É água que contém alta concentração de sais. A água do mar é uma água salobra, é um exemplo também. Este aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Aí vocês estão vendo a ilustração aí, onde eles colocam pedras para segurar um tecido, né, um plástico, e aí a água salobra fica, o sal vai ficar no fundo dessa água salobra e vai evaporar somente as gotículas que vai ter aí a aguinha que vai ser consumida, né? Então, a letrinha A está perguntando: que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? Evaporação, estado líquido para gasoso, e condensação, estado gasoso para o líquido. Já na letra B está perguntando: onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? A evaporação ocorre na superfície da água salobra e a condensação ocorre no plástico transparente. A letra C está perguntando: qual dessas mudanças absorve energia e de onde essa energia provém? A evaporação absorve energia térmica proveniente do Sol. Na página 35, nós temos aí a número 4. Verifica-se que um tipo de solda, uma liga metálica formada por 63% de estanho e 37% de chumbo, mantém-se constantemente na temperatura no ponto de fusão, desde o início até a mudança do estado. No entanto, a sua temperatura de ebulição varia. Essa situação indica um exemplo de uma mistura eutética, tá bom?
Lembrando que mistura eutética são substâncias puras e são substâncias encontradas no estado sólido, tá? Nós temos exemplos de misturas eutéticas, as ligas metálicas, como a solda, o bronze, tá? No processo aí de fusão. O estanho, o cobre, o chumbo, são tudo no processo de fusão aí, como misturas eutéticas. A número 5, para identificar 3 líquidos, densidades de 0,8, 1,10 e 1,2. O analista dispõe de uma pequena bola de densidade, 1,0, conforme a posição das bolas apresentadas no desenho a seguir. Podemos afirmar que eles usaram uma luneta, né? E uma bola aí com densidade, tem peso. Na luneta número 1 ela foi até o fundo, na luneta número 2 ela ficou ao meio e na 3 ela ficou por cima. Então, quais são os valores correspondentes? Os mesmos valores que estão enunciados. Então, a letrinha A, 0,8, 1,0 e 1,2, ok? Na número 6, tem aí substâncias prata, óxido nitroso, metanol, tem um ponto de fusão e de ebulição. Está perguntando. Indique em qual estado da matéria se encontra cada uma das substâncias na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, prata, ela está no sólido, pois a temperatura ambiente é menor que o ponto de fusão da substância. O óxido nitroso está no estado gasoso, pois a temperatura ambiente é maior que o ponto de ebulição da substância. E o metanol está no estado líquido, pois a temperatura ambiente está entre os pontos de fusão e de ebulição da substância. Já a letra B está perguntando qual das substâncias precisaria de mais energia para passar do estado sólido para o líquido. A passagem do estado sólido para o estado líquido ocorre durante a fusão. Assim, a prata, que é uma substância com maior ponto de fusão, precisaria de mais energia para mudar do estado sólido para o líquido. Beleza? Na página 36, a número 7, tem substâncias aí: água, etanol, bromo, oxigênio e cloreto de sódio, para analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. No interior de um freezer, a 18 graus Celsius negativo, estarão no estado sólido apenas as substâncias água, o bromo e o cloreto de sódio, letra D. A número 8 está falando uma determinada substância pura, um tipo de álcool, solidifica quando a sua temperatura chega a 25 graus Celsius. Portanto, o seu ponto de fusão é 25 graus Celsius, letra A. A número 9 tem um texto aí: produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então tem que ter muito cuidado, acontece muitos acidentes domésticos com esses utensílios, né? Materiais, produtos de limpeza. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Então, com a mistura, houve a transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos, letra D. A 10 está a seguinte frase: do nada, nada e nada, nada pode transformar-se. Essa frase é do nosso famoso e conhecido pai da química, Lavoisier, letra D. A número 11, com seus conhecimentos sobre as leis ponderais, leis de Lavoisier e de Proust, considera que um experimento ele tenha 3 gramas, ele vai ser a substância A.
reagem com 12 gramas, que é a substância B, formando a substância C, que tem aí a massa de 10 gramas, e a substância D, 5 gramas. De acordo com essas informações, responda aos itens a seguir. Na letra A, represente a equação química da reação. É muito simples. Não colocou aí letrinha A para o 3G, letrinha B para o 12G, letrinha C para o 10G e D para o 5G? Então, é só colocar A mais B, que vai igualar a C mais D. Então, essa é a equação química da reação. Já a letra B está falando a reação entre A e B, a junção dessas duas substâncias, dessas duas amostras, para produzir C e D, está de acordo com a lei da conservação das massas, porque elas vão ficar com a mesma massa de valor igual. Então, você vai fazer a equaçãozinha A mais B, que vai igualar C mais D. Você vai colocar aí massa A mais massa B, que é o 3G mais o 12G, que vai igualar a massa C mais a massa D, que é o 10G mais o 5G. Vai fazer a soma, 3 mais 12, vai dar 15G gramas, 10 mais 5, 15G gramas. Então, 15 gramas igualou a 15 gramas. Então, a reação está de acordo com a lei de Lavoisier, sim, porque tem massas de valores iguais. Beleza? Beijo para todos, espero que vocês tenham feito as correções e compreendido todo o conteúdo aí. Beijinhos, até a próxima aula de correção.